Olá pessoal, aqui é o professor Ranieri Lima. Essa é a nossa sexta aula do curso de pré-cálculo. Hoje vamos falar de trigonometria. Vem comigo. No primeiro tópico vamos falar sobre relações trigonométricas. O elemento principal das relações trigonométricas é esse triângulo aqui, o triângulo retângulo, tá gente? Dentro dele a gente vai ter três nomezinhos para destacar. Vamos ter aqui os lados dele, né, que é a hipotenusa, o oposto, tá? Lado oposto, e o lado adjacente. Professor, isso em relação a quem? A esse ângulo central aqui, tá, gente? Se eu trocar esse ângulo, essa nomenclatura ela vai trocar, tá? Dentro desses três lados, a gente vai construir três relações principais. Quais são elas? Relação seno, relação cosseno, aqui, e a relação tangente. Lembrando que, como o ângulo de referência é esse, a gente vai ter uma regrinha, uma formazinha para encontrar essas relações. Como assim? Quem é que vai ser o meu seno? Como vai ser a minha relação seno? Vai ser o oposto sobre a hipotenusa. Sempre, gente. Vai ser esse lado oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno vai ser o adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Esse adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente tem duas formas de encontrar essa tangente. Ou você faz o oposto pelo adjacente, ou você faz o próprio seno do mesmo ângulo, tá? Sobre o cosseno do mesmo ângulo. Tem essas duas formas de achar a tangente, tá, gente? Bom, sabendo quem é o ângulo, sabendo quem é um dos lados desse triângulo, a gente consegue usar essas três relações. Mas para isso a gente tem uma tabela referência, que é a tabela dos ângulos notáveis, tá? Como é que a gente vai construir essa tabela? Como é que a gente sabe o valor desses ângulos na tabela? A gente vai construir ela de maneira rápida, tá? Aqui em cima você vai colocar o seno, aqui do lado cosseno, e aqui no final, tangente. Aqui do lado você vai enumerar com os ângulos notáveis. Quem são eles? 0, 30, 45, 60 e 90. Você vai enumerar de 0 a 4, tá? 0, 1, 2, 3 e 4, tá? E na outra coluna você vai fazer ao contrário, lá de baixo para cima. Mesma coisa, 0, 1, 2, 3, 4. Depois que fez isso, bota o 2 embaixo de todo mundo. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, por 2, por 2, aqui por 2, todos, né? E no final coloca raiz quadrada, tá, gente? Bom, aí uma observação, o 0 dividido por qualquer coisa é 0, então você pode retirar aqui, tá? Raiz no 1, né? Raiz é 1, então não precisa colocar. Você coloca somente no 2 e no 3. Raiz de 4, gente, é 2. Dividido por 2 dá 1. Então aqui embaixo você pode colocar o 1, tá? A mesma coisa do outro lado. Aqui 0 também vai dar 0. Aqui raiz de 1 é 1, 1 sobre 2. Raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 4 é 2. Com 2 vai dar 1. Então essa é a relação do seno e o cosseno. Já está preenchido. A tangente a gente vai obter por divisão, né? Ó, seno e cosseno, só dividir os dois valores. 0 dividido para 1, 0. 1 dividido por raiz de 3, aqui a gente vai ter uma racionalização, que o processo ele é um pouquinho extenso, eu não vou explicar aqui. Mas eu vou colocar o resultado. Raiz de 3 sobre 3. Aqui temos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa dividido por ela mesma, né? Então vai dar 1. Aqui temos raiz de 3 por 1, o 2 pode ser cancelado, fica raiz de 3 dividido por 1, qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo, raiz de 3. E aqui temos uma inconsistência, né? A gente viu lá nos racionais que o 0 não pode dividir. Então, 1 dividido por 0, esse valor aqui não tem tangente, não está definido, tá, gente? Então, não existe. Então, essa é a nossa tabela notável. Professor, como é que eu vou utilizar essa tabela numa questão? Vamos lá. Vamos construir aqui. Voltamos aqui à questão. Gente, observe que a questão está querendo saber qual é a altura da árvore, tá?
e sabendo que a pessoa, tem uma pessoa, um observador, numa distância de 40 metros, observando a um ângulo de 30 graus. Professor, como é que eu posso usar isso aqui na questão? Primeira coisa, gente, temos que identificar qual é o ângulo que está sendo falado. Então, a gente tem aqui o quê? O ângulo em questão é o ângulo de 30 graus. Opa, o ângulo está na tabela? Tá aqui o 30, né? Ó. Ok. Segundo passo, precisamos identificar quais são os lados do triângulo. Vamos lá. Aqui a gente já tem esse de baixo, né? O ângulo aqui em questão é o 30, ele vai apontar para o oposto, tá, gente? Sempre uma dica, ó, ele aponta para o oposto, tá? Então, ó, aqui, ó, 30 está apontando para o x, ou seja, o x é o lado oposto. E aqui embaixo dele é o adjacente. Ou seja, gente, a gente tem o adjacente, quer saber o oposto. Qual é a relação que utiliza esses dois resultados? A gente observa que é a tangente. É o oposto sobre o adjacente, né? Exatamente. Que a gente tem. Agora, utilizando essa informação, vamos ter o seguinte. Tangente de qual ângulo? Não, 30 graus. Vai ser igual a quem? Ao oposto, que eu não sei quem é, x, sobre o adjacente, que é 40 graus, 40 metros. Bom, agora aqui é que entra a importância da tabela. O que é que a gente vai fazer? No lugar dessa referência aqui, tá? A gente vai substituir pelo valor que tem na tabela. Ângulo de 30, tangente. Ou seja, onde é que eles se encontram? Exatamente aqui. Ou seja, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, desse lado aqui, eu vou colocar o resultado que eu encontrei. Raiz de 3 sobre 3. Que é igual ao outro lado, x sobre 40. Bom, gente, aqui a gente entra a parte mais prática, né? Regra de 3, né? Lei da Xuxa, ou seja, multiplicando aqui em x, lei da proporção, né? Vamos ter o quê? 3 vezes x, 3x, igual a 40 vezes raiz de 3. Bom, raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, tá, gente? Então, vamos ter que 40 vezes 1,7 dá mais ou menos 68. Então, x vai ser igual, 3x vai ser igual a 68. Esse 3 está juntinho com o x, multiplicando, né? Quando separa, ele vai dividir. Então, esse 3 aqui vai passar dividindo. Então, vamos ter o seguinte, que o x vai ser igual a 68 dividido por 3. Que pelas contas vai dar aproximadamente x dá 22,7, mais ou menos, por aí, tá, gente? Então essa vai ser a altura da nossa árvore, 22,7 metros. Vamos para o próximo tópico. Quando a gente fala de ângulos, a gente não pode deixar de passar duas informações, né? Na matemática, existem duas formas para representar ângulos. São as formas de grau, tá? De grau e radiano. Professor, como é que funciona isso? O grau, ele é o mais comum, é o que a gente mais utiliza, que a gente utilizou agora na tabela, tá? Mas existe outra maneira de representar, tá? O nosso grau, ele vai variando de 0 a 360 graus, na volta do círculo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o círculo trigonométrico, aí eu vou representar esses valores no círculo. E o radiano, ele vai variar de 0 a 2π. Essa representação em radianos, ele utiliza esse símbolo do π, tá, gente? Não é aquele mesmo π que é igual a 3,14. Aqui ele vai usar outra representação, tá? Outro valor. Ele está tratando de ângulos, tá? No caso, para eu transformar, o processo de transformação de grau para radiano, ele consiste num processo simples, tá? Como é que funciona isso, professor? Você vai pegar o seguinte, o grau em questão, você vai dividir, tá? Dividir por 180 e no resultado você vai colocar o π nele. Então aqui a gente vai ter o resultado. Vou pegar aqui 100 graus. Quer transformar em radianos. Como é que a gente faria isso? Usando essa estratégia.
Divide o valor por 180 e acrescenta o π multiplicando. Então vamos lá. Primeira coisa, 100 eu vou dividir por 180, tá? Lembrando, detalhe, que na representação de radiano é normal aparecer frações, tá? Então ele vai deixar assim nesse formato, você vai somente simplificar. Então aqui, simplificando, eu posso usar a lei do cancelamento, né? Cortando aqui, cortei, ficou 10 por 18. Qual é o valor que simplifica os dois ao mesmo tempo? Que eu posso utilizar o 2. O 2 dividindo por 2 ao mesmo tempo, vamos ter o resultado 5 sobre 9. Aí no final eu coloco o π. Então essa representação aqui é em radiano. Já o radiano, a representação dele vai de 0 a 2π, tá? E a transformação também é bem simples. Você vai pegar um ângulo em questão e como ele já vem com π, né? Ó, no lugar desse π, você vai substituir por 180, tá, gente? Só fazer essa troca. Aí você, depois que trocar, você só faz a multiplicação, divide se possível e acabou a representação. Exemplo, 3π sobre 2, um exemplo. Qual é o primeiro passo? Trocar o π por 180. Então a gente vai trocar esse π aqui. No lugar dele vai colocar 180. Então vai ficar o quê? 3 vezes 180 dividido por 2. Aqui eu posso simplificar logo, né? Esse 2 aqui por 180. Simplificando, dá igual a 90. Então, 3 vezes 90 vai ser igual a 270 graus. Então, esse é o nosso ângulo voltado para grau, tá, gente? Então, é bem simples, é bem prático. Esse é o processo de transformação de ângulos. Bom, turma, como eu falei anteriormente, o círculo trigonométrico é um elemento muito importante quando vai trabalhar com cálculo, tá? Porque é nele que a gente vai obter algumas informações sobre algumas funções trigonométricas, tá? Então, vamos lá. A primeira informação, a gente vai ter a representação desse círculo em grau e em radiano para facilitar a vida de vocês, tá? O que é esse círculo trigonométrico? Ele basicamente é o plano cartesiano das relações trigonométricas, tá? Lembra do plano cartesiano? Onde a gente vai ter o x, né? A gente vai ter o x e o y. Aqui a gente vai trocar. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando vai tratar lá em cálculo, é que esse x ele está relacionado ao cosseno, tá, gente? A relação cosseno. E o y está relacionado à função seno, tá? Primeira importância que a gente tem, primeira informação importante para isso aqui. Então, nas duas situações, é a mesma coisa. Aqui o y é seno e o x é cosseno. Vamos lá. Segunda informação importante. Esse círculo ele tem um valor de referência, o valor máximo dele. Ou seja, a distância do meio, do centro, né, que a gente dá a origem, que a gente falou no plano cartesiano, até a sua borda, até a sua circunferência, é exatamente o valor 1. Tá, gente? Então, daqui para cá, ele mede 1. 0, né? Para cá, 1. Daqui para cá, também 1, só que o 1 vai ser negativo, né? Menos 1. Daqui para cima, 1. E daqui para baixo, menos 1. Tá? Professor, nas duas vão ser a mesma coisa? Exatamente. Aqui também o valor vai ser 1. Aqui também, menos 1. Aqui 1. E aqui, menos 1. Esses são os valores máximos e mínimos que essa função ela representa, tá? Então, vamos lá. Dentro dessas informações, o que é que a gente tem agora? Temos a relação do quadrante. Como assim, professor? Em que posição esses valores vão ser positivos e negativos, tá? Vamos lá. Usando a mesma lógica do plano cartesiano. Onde é que o resultado aqui vai ser positivo? Nessa parte aqui, ele vai ser positivo? Sim. Positivo, né? Então, cosseno, quando estiver nessa região aqui, ele vai ser positivo. Exatamente. E aqui o x, né? Ó, positivo. Para cá, vai ser positivo, negativo. Negativo, negativo. Negativo e positivo. Ou seja, a gente vai ter o primeiro quadrante, tá? Vou chamar aqui de primeiro Q. Aqui o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Lá, a mesma coisa, tá? Primeiro quadrante. Segundo quadrante.
terceiro quadrante e quarto quadrante. O comportamento dos sinais vai ser o mesmo. Que positivo, 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 negativo, 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 negativo e positivo. Ou seja, olhando para o cosseno está no x, o lado que o x está apenas positivo, para lá. Então o cosseno, quando estiver nessa região aqui, vai ser sempre positivo. Quando ele estiver no lado de cá, vai ser sempre negativo. O seno, olhando para cima e para baixo. Quem estiver em cima, positivo. Quem estiver abaixo, negativo. O valor máximo do seno, 1. Valor máximo do cosseno, 1 também. E o valor mínimo, o menor valor, menos 1 e menos 1, tá, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui dessas tabelas, desse plano cartesiano da trigonometria, é que o valor máximo e o valor mínimo é sempre 1 e menos 1, tá? Nunca você vai ver o seno de um ângulo dar 2. Não existe isso, tá? Então, vamos lá. Primeira informação, ok. Segunda informação. Quando eu falo em grau, qual é o valor que eu tenho aqui? Nessa posição inicial, eu vou ter 0 grau. Então, 0, começa aqui o ângulo 0. Aí, no primeiro quadrante, vai até onde? Até 90 graus. Do segundo quadrante, vai de 90 a 180 graus. Terceiro, do 180 a 270. E o quarto, de 270 a 360. Professor, surgiu uma dúvida. E aqueles ângulos grandes, né, 530 graus, né, o menino lá, o mineirinho, dá 800 graus, 900 graus, como é que eu represento isso na circunferência se só tem 360 graus? Gente, aí ele vai dizer a quantidade de voltas, tá? O ângulo, se ele for maior que 360, ele vai ser o quê? Você vai tirar o 360 e o que passar é a continuação. Ou seja, 540 lá graus, se você tirar 360, vai passar 180, né? Ele vai bater aqui, vai dar uma volta e vai parar em 180. Por isso que ele diz, deu aquelas 3 voltas no ar. Exatamente, significa isso aqui, ó. Quando ele dá esse movimento. Cada volta dele é 360 graus, tá? Mas voltamos aqui para um senso. Então, gente, o valor desse ângulo em grau vai ser isso aqui. Já em radiano, a situação vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque a simbologia que eu vou utilizar aqui, eu vou usar o símbolo π, tá? Então aqui vai ser o quê? Qual é a primeira relação que a gente tem? Que aqui, ó, o ângulo, o início, não vai mudar. Vai ser 0, tá? Mas aqui, gente, a gente vai ter o seguinte. O π, ele equivale a quantos graus? A gente acabou de ver que vale 180. Ou seja, onde é que está o 180 aqui no grau? Está bem aqui, né? Ó. Então, o π, a referência π vai ser bem aqui. Mas, professor, e aqui no meio? Gente, o π na metade do caminho, como é que vai para dentro? Π sobre 2. π dividido por 2, tá, gente? Então, aqui eu vou ter 0, π sobre 2, π. Se eu der mais uma volta, eu vou ter 2, π. E aqui no meio, eu vou dividir π por 3. A gente fez a representação desse tanto, né? 270, ó. O ângulo em grau é 370. Representando em radiano, vai ser 3π sobre 2. Pela conta que a gente acabou de fazer, tá? Então, essa é a representação em grau e em radiano no ciclo trigonométrico, tá, gente? A gente vai observar alguns valores, né, gente? Olhando para a circunferência, a gente vai obter o quê? Que o seno de 0 vai ser quanto, gente? Quando o seno está em 0, vai ser exatamente o quê? Quando ele está em 0, onde é que está o seno? Vai ser 0, né? Quando o seno está em 90, onde é que está o valor do seno? O valor do seno vai atingir o seu máximo, que é 1, tá? 1 positivo. O seno de 180, olha onde é que está o 180. Onde é que está o seno? Está cortando o 0, tá, gente? E o seno de 270 vai ser aqui embaixo, né? O valor mínimo, que é menos 1. Já o cosseno, vamos observar o cosseno, que é a linha do x, né? No meio, horizontal. Cosseno de 0, gente. Onde é que está o cosseno de 0? Quando o cosseno é 0, 0 grau, onde é que está o 0 grau? Está bem aqui, vai ser o seu valor de máximo, 1. Cosseno de 90, onde é que está o cosseno de 90? 90 está cortando bem aqui no meio, né? 0.
E o cosseno de 180? Ó, o 180, onde é que está o cosseno? Aqui, né? Ó. Então está cortando bem no mínimo, menos 1. E o cosseno de 270 também vai estar cortando pelo meio, né? Ó, 0. Tá? Então esses são os 4 valores que a gente tem que ficar bem atentos, tá? Em radiano, gente, quando a gente troca aqui os valores, vai acontecer o quê? Basicamente nada, né? Os valores, ó, vai ser os mesmos, porém a representação do ângulo que vai alterar. Ou seja, aqui, ó, o seno de 0 continua sendo 0. Seno de π sobre 2, que era 90, vai continuar sendo 1. Seno de π, que é 180, vai continuar sendo 0. E o seno de 3π sobre 2, que é 270, ser o mínimo, menos 1. Aqui, ó, cosseno de 0 continua sendo 1. Cosseno de π sobre 2, que é o 90 graus, continua sendo 0. Cosseno de π, que é 180, continua sendo menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2 também continua sendo 0. Ou seja, o que vai mudar é a representação do ângulo, mas o resultado vai continuar sendo o mesmo, tá, gente? Então não esqueçam disso. Lembre-se. Mas me diz uma coisa, como é que eu faço para encontrar o seno, cosseno, tangente de outros ângulos que não estão na tabela? Bom, gente, para isso a gente tem 2 situações, tá? Muitos alunos me perguntam isso e eu acho interessante frisar. Primeiro, a gente pode fazer por redução ao quadrante. Como assim? Como eu falei anteriormente, o círculo trigonométrico ele é dividido em 4 partes, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E cada quadrante ele vai ter um sinal positivo ou negativo, tá? Indicando o seu valor. Porém, quando a gente fala de ângulos diferentes da tabela, a gente precisa saber essas 2 coisas. Primeiro, o método, tá? Redução ao primeiro quadrante, tá, gente? Como é que consiste isso, professor? Eu tenho 2 situações. Primeiro, se o ângulo em questão ele for maior que 180 graus. Se esse ângulo for maior que 180, o que é que você vai fazer? Você vai subtrair esse ângulo por 180, tá? Então vai fazer o seguinte, vai ser o ângulo menos 180. O resultado vai ser o ângulo que vai estar no primeiro quadrante, vai estar nessa regiãozinha aqui, ó. Tá bom? Ele vai estar nessa primeira região do plano cartesiano das relações trigonométricas. A segunda situação é se esse ângulo ele for menor que 180. Pessoal, se eu for subtrair vai dar um problema, né? Pois é, então a forma de subtrair vai ser diferenciada, ou seja, vai ser 180 menos o ângulo em questão. Aí ele vai voltar para lá de novo, tá? Mesma situação, você vai bater na primeira região, primeiro quadrante. Professor, para que é isso? Bom, a gente vai analisar aqui um caso, tá? Vou botar aqui um exemplo. O ângulo em questão aqui é 315 graus. Eu quero saber quem é o seno e o cosseno desse ângulo. Bom, como é que eu faço isso? Me diz o seguinte. Primeiro passo, a estratégia é localizar o ângulo no círculo trigonométrico, tá? Que nós temos o círculo trigonométrico. Localizando esse ângulo 315, onde é que ele está, gente? A gente observa que esse ângulo ele vai de 0 a 90, né? 180, 270, ou seja, ele está nesse quadrante, né? Ou seja, ele está nesse quarto quadrante aqui. Ele está bem por aqui assim, né? 315 graus. Vamos observar o seguinte, o seno dele está em qual lado? No lado positivo ou negativo do seno? Lembra que o seno é essa linha aqui de cima, né? Ó. E o cosseno é essa linha aqui do meio. Então, o seno, nessa região que o 315 está, ele é positivo ou negativo? Aí a gente viu que aqui embaixo o seno vai dar negativo. E aqui em cima é positivo. Ou seja, a gente sabe que o seno vai ser negativo. Então, já bota lá, menos. Né? Ok. E o cosseno, gente? Já vamos agilizar o cosseno. Cosseno para esse lado é positivo, para esse lado é negativo. Ou seja, nessa região para cá, o cosseno é positivo. Então, bota aqui mais, já para garantir o sinal. Então, já pulamos alguma etapa, né?
Segundo passo, professor, como 315 é maior que 180, eu vou ter que subtrair 315 menos 180 até não dar mais. Então, baixo 5, aqui pede emprestado 2, fica 11, baixo 3, 1. Professor, deu 135. Não tem na tabela. Ele é menor ou é maior do que 180? Menor. Então, você vai fazer o contrário. Você vai subtrair 180 dele, tá? Até você achar um ângulo que dê para fazer. Então, o 0 não dá para fazer, pede emprestado, 7, 10, baixo 5, 7 menos 3, 4, 1 com 1, 0. Ou seja, temos o ângulo aqui em questão, né? Ó, 45 graus. Ou seja, o cosseno vai ser igual a quem? Ao cosseno de 45. Cosseno 45. E o seno também de 45. A gente observa, lá pela tabela notável, lá que eu falei, que o cosseno e o seno vão ser o mesmo valor, né? Vai ser raiz de 2 sobre 2. Ele é o único que coincide. Vai ser a mesma coisa. Então, esses dois valores você vai colocar lá. Ó. Então, o seno 315 é raiz de 2 sobre 2, negativo. E o cosseno é raiz de 2 sobre 2, positivo, gente. Então, isso aqui é a mesma coisa que o seno de 315. Opa! Cosseno, né? Desculpa. Cosseno. E aqui o seno de 315. Então, essa é a estratégia, gente, de redução por quadrante, tá? No segundo método, a gente vai ter o seguinte, a gente vai usar a ideia de seno e cosseno quando eu subtraio ou adiciono aqueles ângulos lá da tabela, tá? Então, como é que vai ser? Vou citar o exemplo de um ângulo em questão, vai ser 75 graus. Ok? Te observa o seguinte, que esse ângulo, se eu fizer redução por quadrante, vai dar problema, né? Ele é menor que 180. Então, pela lógica do método anterior, eu teria que subtrair, né? 180 menos 75 ia dar 105 graus. Professor, não saiu para canto nenhum. Exatamente, vai ter esse caso aqui. Quando você fizer a redução e bater num ângulo que não tem nada a ver, que não está na tabela, que você não consegue resolver. Pode usar o 105? Pode, mas vamos usar o 75, tá? Que é mais rápido. Bom, como a gente viu que o 75 não dá para fazer pelo primeiro método, vamos fazer por esse segundo. O que é que consiste esse segundo método? Você vai usar a soma e a subtração do seno e o cosseno. Como assim, professor? Observe que esse ângulo aqui ele pode ser dividido em quem? Pode ser dividido em dois ângulos notáveis. 45 e 30. Né? O 30 mais 45, 75. A soma dos ângulos vai ser o quê? Seno de um ângulo vezes o cosseno do outro ângulo, mais o contrário. Seno de beta vezes cosseno de alfa, tá? Seno de um, cosseno de outro, mais o seno de um, cosseno de outro, tá? Trocando. Pronto, o resultado disso aí vai dar exatamente o seno desse ângulo. Já se fosse subtraindo, o que é que eu faria aqui no seno? Subtraindo seria só trocar o sinal aqui, ó, tá? Subtraindo seria só o contrário, trocar o sinal. Já o cosseno, ele muda um pouquinho. O cosseno da soma de dois ângulos é o seno dos dois ângulos, seno de alfa vezes seno de beta, menos, ó, vendo, ó, positivo ele vai subtrair cosseno de um, cosseno de outro. Se fosse subtraindo, aqui trocaria o sinal, que seria mais, tá? Ele é invertido. No caso do cosseno, ele é invertido o resultado. Então, vamos lá. Usando em consideração que eu quero saber o seno desse ângulo, seria seno de 45 mais 30, que seria igual ao quê? Ao seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o contrário agora. Seno de 30 vezes o cosseno de 45.
Sim, o resultado disso aí vai ser exatamente o nosso seno de 75, tá? Então vamos lá. Pela nossa tabela trigonométrica, o seno de 45 e o seno de 30, não, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, tá? Mais o seno de 30, dá 1 sobre 2, vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora você vai só juntar todo mundo. Então aqui a gente tem o quê? Que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá? Vezes raiz de 3, 1,7. Tudo isso sobre 2, né? 2 vezes 2, 4. Tudo isso sobre 4. Mais, aqui a gente tem 1, vezes raiz de 2 é 1,4 sobre 4. Aqui a gente pode juntar o mesmo denominador, repete, tá? Aí 1,4 vezes 1,7 dá 2,38 mais 1,4. Juntando tudo isso, a gente vai obter o valor 3,78 dividido por 4. Ou seja, dividindo isso aqui vai dar aproximadamente 0,94. Então esse é o valor do nosso seno de 75, tá, gente? No cosseno, você faria a mesma estratégia. Claro que se atentando ao jogo do sinal aqui, né? Ó, que se for mais, vai ser menos. Se for menos, vai ser mais. E assim, fazendo a mesma estratégia, vai obter o resultado do seno de 75, cosseno de 75. Então é isso, turma. Espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem atentos para a próxima aula e até mais, tá? Forte abraço!